Boa noite, irmãos. A paz do Senhor, nós estamos felizes, estamos sim alegres, pois para nós estar na presença do Senhor, sim é motivo de alegria, é motivo de contentamento em nossos corações, porque o Senhor tem sido deveras bondoso e misericordioso para conosco, amém? E nós podemos engrandecer ao Senhor, porque Ele tem feito grandes coisas. Você crê nisso? Amém. Por isso nós estamos alegres. E nós podemos dizer também que a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Talvez você queira se alegrar pela força do seu braço. Não. A alegria do Senhor, ela é a nossa força. A nossa alegria, o nosso contentamento, tudo que nós precisamos, vem das mãos do nosso Senhor, do nosso Deus. Amém, queridos? Gostaria de ler um texto com a igreja. Pediria a você que pudesse estar abrindo a sua Bíblia. Nós vamos ler no livro do profeta Ezequiel. É um texto bastante conhecido. O capítulo 37, a visão de um vale de ossos secos. Nós vamos ler o capítulo 37, porém, nós vamos atentar para o versículo de número 7. Que Deus essa noite possa falar conosco, aos nossos corações, e possamos ser enriquecidos pelo Senhor e pela sua palavra nessa noite, amém? Que Deus possa falar profundamente com você e possa falar profundamente comigo, pois eu creio que o Senhor fala conosco. Amém? Nos diz assim o texto. Versículo de número 7. Então profetizei como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Amém, queridos? De acordo com as Escrituras, a palavra do Senhor, o profeta Ezequiel, ele foi levado em espírito pelo Senhor a um vale que estava cheio de ossos. O Senhor o fez passar em volta deles, que eram muitos numerosos sobre a face daquele vale, e estavam sequíssimos. Então o profeta ouviu: Filho do homem, porventura viverão esses ossos? O Senhor perguntando a ele. Ao que respondeu: Senhor, tu o sabes. O diálogo ainda continuou do Senhor para com o profeta Ezequiel. O Senhor disse para profetizar sobre os ossos e dizer aos ossos secos que ouvisse a palavra do Senhor. E disse ainda que Ele, o Senhor, faria entrar neles o Espírito e eles viveriam. E de acordo com a palavra do Senhor, com as Escrituras, o Senhor colocaria sobre eles nervos e faria crescer carne e pele e colocaria neles o Espírito e vivendo, saberiam que Ele é o Senhor. O profeta profetizou exatamente como o Senhor havia ordenado. Neste momento houve um grande ruído. E quando ele profetizava, se fez um reboliço muito grande, onde os ossos se achegavam cada osso ao seu osso. O profeta olhava e via surgindo sobre eles, e começou a crescer a carne, em seguida se estendeu o pelo sobre eles, entretanto não havia ainda o Espírito. Ainda segundo a palavra do Senhor, disse o Senhor ao profeta: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor, vem dos quatro ventos o Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. E assim foi feito, conforme o Espírito
viveram e puseram-se em pé um grande e extremo exército. Após ocorrido essa situação, o Senhor deu discernimento, falando com o profeta, que os ossos eram toda a casa de Israel, onde muitos diziam que os seus ossos se secaram, e havia aparecido a esperança de... e ele fosse restaurado. Obrigado. E eis que ouviu abrir os vossos sepulcros, e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel, e saberei que eu sou o Senhor, e quando eu abrir os vossos sepulcros, e vos fizer subir dessas vossas sepulturas, o povo meu, eu porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vós porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Amados, o profeta, ele foi incumbido pelo Senhor. Deus, ele, em todo o seu propósito, principalmente com a nação de Israel, com o povo de Israel, em toda a história, Deus sempre quis aproximar o seu povo dele. O povo passou por situações e por momentos onde eles se distanciavam do Senhor. E Deus sempre queria aproximar o seu povo da sua presença. O povo se envolvia com outros deuses, com deuses pagãos. O povo envolvia com tantas outras coisas, envolvia com as culturas de outras nações. O povo se envolvia com o pecado, com a mentira, com tantas outras situações. E o povo desviava-se da presença de Deus, se afastavam da presença de Deus, mas Deus sempre tinha um propósito em trazer esse povo para perto de si. Tudo que o povo de Israel passava, as situações que vinham sobre eles, as perseguições, os cativeiros que vieram sobre a vida do povo de Israel, e também toda a situação que eles enfrentavam, tudo era por causa do pecado, e por causa dos seus distanciamentos da presença do Senhor. Nós sabemos que Deus, ele sempre teve no seu propósito em trazer para si aqueles que o amam, aqueles que o servem, aqueles que o adoram, aqueles que bendizem e exaltam o seu santo nome. Não foi diferente com o povo de Israel. Eles se distanciavam e Deus sempre queria trazer para perto de si. Deus sempre queria trazer esse povo, para que esse povo pudesse o adorar, pudesse o bendizer, pudesse servir ao Senhor. Antes da restauração no vale, Ezequiel, ele viu um grande reboliço, e ele obedeceu à voz de Deus, e o vale que era terrível, aquela cena que Ezequiel viu naquele vale, você pode olhar para um vale, imagina você olhando para um lugar, um vale imenso, muito grande, aonde nesse vale só existe ossos secos. E esses ossos são de pessoas, que morreram, pessoas que perderam as suas vidas, e só restam naquele lugar somente os ossos. Quando você olha para esse cenário, você vê um cenário muito tétrico, um cenário muito difícil, porque você olha para o vale e você não encontra nada que traz esperança. Você vê que ali passou a morte, que ali passou toda a situação aonde já não existe mais vida, aonde já não existe mais esperança, aonde não existe mais nada. Mas Deus, ele é o único que pode mudar situações, aonde não há esperança, aonde não há vida, aonde já não há mais o que fazer. Como o profeta deparou com aquele vale de ossos secos. Ali já não existia mais vida, não existia mais nada, mas vários ossos secos, o amontoado de cadáveres de ossos, não existia mais nada, não tinha mais o que fazer. Mas quando o Senhor dá uma palavra de ordem, o Senhor dá uma palavra
de organização para a situação, as coisas começam a mudar. Eu quero dizer para você nessa noite, o profeta ele foi incumbido por Deus, na visão que Deus o havia dado nesse momento. O profeta ele pôde compreender o que Deus queria fazer com o seu povo, porque o seu povo já estava nessas condições. O seu povo já estava como aquele vale de ossos, já não tinha muito mais o que se fazer. Mas o nosso Deus é o Deus que dá vida, é o nosso Deus que transforma, é o nosso Deus que pega o mais seco, o mais quebrado, o mais indesejado, o mais abandonado, Ele transforma em vida. Aí o profeta, sem entender, sem compreender, pois isso era uma visão de uma grandeza muito grande, porque chegar diante de um vale de ossos secos não é fácil. Você chegar ali e contemplar tudo que estava ali, aquela imensidão, aquela situação toda ali. Mas mediante a palavra do Senhor, Deus vem justamente e fala com o profeta. Deus fala com ele, que Deus faria e que Deus realizaria. Eu quero dizer para você nessa noite, talvez você esteja vivendo situações como o profeta deparou naquele vale. Situações da sua vida que estejam vivendo grande sequidão. Talvez os ossos já estão quebrando. Talvez a vida já não está reinando. Talvez a paz já não reina mais. Talvez a alegria não reina mais. Talvez já não tem mais pele. Talvez já não tem mais nada. Mas nessa noite, Deus pode mudar essa situação. Deus pode mudar essa situação. O que nós vemos ali no meio daquele cenário, no meio daquele caos que o profeta viu, estava tudo bagunçado, estava tudo desorganizado, tudo parecia um caos, e se tornava a situação mais complicada ainda. Porque quando o profeta olha para aquilo ali, estava tudo parado. Aquele amontoado de ossos estavam ali naquela situação. Mas quando Deus dá uma palavra de ordem, as coisas começam a mudar. Aquela bagunça começa a fazer um grande reboliço naquele vale. E a gente começa a entender uma coisa. Deus começa a organizar. Mas para Deus organizar, Deus tem que pegar aquela bagunça, aquela situação, aquele vale que está naquela situação desorganizada, antes que Ele comece a organizar, as coisas começam a se juntar, cada osso com o osso devido, cada situação no seu lugar, para se formar aquilo que tinha que se formar. Um grande reboliço houve naquele vale. Talvez na sua vida você vive momentos que esse vale está trazendo diante de você uma visão muito difícil para você. Talvez você olhe e você não vê esperança. Talvez você não contemple uma saída. Talvez você esteja olhando para a situação e dizendo: olha, para mim isso não dá mais. Para mim isso não tem jeito mais. Porque está muito desorganizado, está muito bagunçado. Talvez você olhe para a situação e fala: eu não consigo mais sair dessa situação. Eu não consigo sair mais dessas dívidas. Eu não consigo sair mais desse problema. Eu não consigo sair mais disso porque eu estou afundado nessa situação. Eu estou vivendo uma sequidão. Os ossos já estão quebradiços. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Aquele que traz vida, Ele pode mudar isso essa noite. Ele pode transformar, Ele pode ajuntar, Ele pode pegar esses ossos, se organizar, como aconteceu ali naquele vale. Começou a se organizar, os ossos começaram a se ajuntar. Daqui a pouco começou a vir a pele, a carne, começou a se formar. E de repente se pôs um grande exército de pé.
um enorme exército, mas faltava algo ainda para que esse exército tivesse uma diferença. Não adiantava só esse exército já formado, montado ali, pronto, mas faltava o mais essencial, que é vida. E Deus deu uma palavra de ordem. E Deus, quando dá uma palavra de ordem, é isso que acontece. Naquele momento, quando Ele profetizou, que fez aquele reboliço, todas as coisas foram se ajuntando. Aí, o Espírito veio dos 4 cantos. O Espírito de Deus veio sobre aqueles montes de pessoas que já não eram mais ossos, que estavam já mortos, mas estavam ali. O Espírito disse: vivam, e eles viveram. É isso que Deus faz. Talvez esteja morto, mas nessa noite Deus diz: viva. E quando Deus diz que viva, vai viver, porque todo poder, toda glória pertence ao Senhor. Aleluia. Quando Ele diz para viver, vai viver. Talvez você esteja pensando que não dá mais. O problema seja iminente na sua vida hoje. Mas eu quero dizer para você, não importa a situação que você esteja enfrentando, eu creio que Deus nessa noite está trazendo para mim e para você um grande livramento. Deus pode fazer isso. Aquilo que para você parece estar perdido, aonde você está, na situação que você está, eu quero dizer para você, não murmure, não fale nada, simplesmente creia no Senhor, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E a palavra de ordem do Senhor nessa noite, para mim e para você, é para nós crermos, porque o Senhor vai trazer vida, Ele vai ressuscitar situações que estão mortas, que estão quebradiças, que estão secas, já se tornou uma sequidão na sua vida. Deus, essa noite, Ele pode trazer a vida, não importa o que você está vivendo. Ele pode trazer a vida. E às vezes você pode estar passando por momentos, situações de ventos fortes. Mas eu quero dizer também para você que ventos fortes, ele ajustam a rota. Deus permite na minha vida e na tua vida que situações para que nós venhamos ser, muitas das vezes, restaurados. E Ele permite para que venha haver em nós um direcionamento. E para nos trazer de volta ao propósito daquilo que Ele tem e daquilo que Ele quer para as nossas vidas. Talvez você está vivendo um momento, talvez você está olhando para a situação e você não está compreendendo o que está acontecendo com você. Mas eu vou dizer para você nessa noite, Deus está no controle de tudo, meu irmão. Deus está cuidando de você. Deus está no controle da sua vida. Ele está no controle da situação. Nessa noite, descansa no Senhor, porque Ele é Deus e Ele sabe muito bem como cuidar da minha e da sua vida. Talvez você já não tenha descansado tanto mais. Você não tenha confiado tanto mais. A sequidão tomou conta da sua vida, do seu coração, mas nessa noite, Deus está movendo sobre a minha e sobre a tua vida, e toda essa bagunça, toda essa situação, todo esse vale, Deus quer mudar, apenas Ele pode colocar tudo no devido lugar. E eu quero dizer para você que Deus quer fazer um reboliço sim, sobre a mim e sobre a sua vida, para trazer sobre nós o seu poder, a sua glória, a sua restauração. Uma coisa é certa para mim e para você, nós cremos no Senhor, nós confiamos no Senhor, nós esperamos no Senhor. Não deixa que Deus Ele não venha fazer na sua vida aquilo que Ele quer fazer, porque o propósito dEle é grande para a minha vida e para a sua vida. O que pode impedir o agir de Deus na sua vida, na minha vida, é eu mesmo, é você mesmo. Só nós que podemos impedir, porque o nosso Deus, Ele tem todo o poder para ajustar todas as coisas. Talvez o ajuste que você está precisando,
a situação que precisa se resolver, você esteja pensando que talvez seja o fim para aquela situação que você está vivendo, que você está passando. Mas eu posso dizer para você nessa noite com toda certeza, que o Senhor está soprando na minha vida nessa noite, na sua vida. Ele está soprando neste lugar. Eu creio nisso, que Ele está ajustando as coisas. Ele está colocando cada coisa no seu devido lugar. E quando Deus faz isso, as coisas se ajuntam. Não importa quanto tempo o osso está seco. Talvez a sequidão desses ossos que você tem enfrentado estão já há anos. Mas nessa noite Deus, Ele vai mudar a situação, não importa, talvez você ache que é impossível, mas Deus vai ajustar a situação, Deus vai mover, Deus vai fazer que esses ossos venham de novo ter vida, Ele vai fazer isso, Ele vai completar tudo o que é necessário, e depois Ele vai soprar o fôlego de vida, o Espírito, e nessa noite Ele sopra sim, sobre a minha vida e sobre a tua vida, para que um grande reboliço, para que o seu mover, para que a sua ação sobre a minha e sobre a sua vida venha acontecer. Quanto tempo você não sente a presença do Senhor, como é necessário você sentir? Quanto tempo a alegria dEle não ronda a sua vida, a sua alma, o seu coração? Quanto tempo você não desfruta disso? Quanto tempo a incerteza, ela tem andado com você? Quanto tempo a falta de paz, a falta de esperança, a falta de alegria? Nessa noite eu digo para você, a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Ele enche o meu coração, Ele enche o seu coração da sua alegria, do seu espírito, da sua paz. E nessa noite Ele te traz vida, Ele te traz renovo, Ele te traz o seu espírito, a sua graça, o seu mover sobre a minha e a sua vida nessa noite. Aleluia. Meu amado, não deixa que a sequidão envolva a sua vida, o seu coração. Mas que Deus dessa noite, Ele possa adentrar ao mais profundo do seu coração e fazer a diferença sobre a sua vida. Não desista, mas creia, porque Deus, Ele está agindo. Ainda que você não veja, sinta, tenha fé, confia, porque o Senhor, Ele está agindo sobre a minha e sobre a sua vida. Nós vivemos dias difíceis, vivemos momentos e situações que talvez olhamos e falamos, não tem jeito, mas o autor da vida, aquele que faz com que esse vale todo de ossos venha transformar num grande exército, esse exército com vida, esse exército que venha ter o Espírito, esse exército que é transformado. Assim Deus está fazendo comigo e com você nessa noite. Você crê nisso? Ele está movendo, Ele está quebrando situações, Ele está restaurando, Ele está movendo situações na sua vida que talvez você acha que já não tem mais a saída para isso. Mas eu digo para você que o nosso Deus, Ele está aqui, Ele trabalha em nós, Ele move sobre as nossas vidas, Ele move sobre os nossos corações. Creia no Senhor nessa noite, que você saia daqui confiando, que você saia daqui crendo, que o nosso Deus, Ele está soprando na minha vida, nessa noite, na sua vida. Ele está soprando no seu coração, está organizando as coisas. Talvez situações que você achava que não iria se resolver, se você crer nessa noite, Deus vai mover sobre a sua vida e vai restaurar situações e áreas que talvez você acha que já eram impossível de mudar as situações. Porque é isso que o nosso Deus faz. Aonde há morte, Ele traz vida. Aonde há falta de esperança, Ele traz esperança. Aonde já não tem mais o que fazer, Ele pode fazer grandiosamente, porque Ele é Senhor das nossas vidas. Amém, queridos? Que Deus possa falar profundamente, muito mais ao meu, ao seu coração. Porque nessa noite, eu creio que Ele tem trazido para mim e para você vida, e vida abundante. Um coração renovado, um coração transformado, um coração cheio da sua presença, cheio do seu Espírito, restaurado, porque nessa noite Deus tem feito, eu creio que Ele fará muito mais ainda, um reboliço tão grande, como foi nesse lugar, nesse vale de ossos secos, dentro dessa visão do profeta, Deus vai fazer sobre as nossas vidas. Amém, queridos? Deus vos abençoe abundantemente, e Ele possa continuar conforme
tão gloriosa falando aos nossos corações. Amém. Deus os abençoe.